Hoje nós vamos falar da China, do cenário macro, rapidamente um resuminho, vamos falar aqui da Vale, da CS Mineração, da Aura Minerals e os dividendos aí que pode estar esperando para a Vale e também um pouco aqui da Aura. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sino para você ser notificado quando eu fizer novos vídeos. E o SP500 que chegava a bater aí a queda de 20% da máxima em relação ao ano, né? Só que ele recuperou bonito aí no fim do pregão, fechou no próximo do 0 a 0 ali, no 0 a 0, né? Sendo que ele estava caindo em mais de 3%, isso tudo aí também animado pela China, a Europa fechou no verde, tudo bonitinho. E a Standard Poor's diz que os lockdowns na China aumentam os riscos para os países emergentes. Vamos entender aqui o que eles estão falando e faz sentido, né? Eles dizem aqui que qualquer interrupção na cadeia de suprimentos induzida pela pandemia aumenta os riscos inflacionários para os países emergentes. E a gente volta naquela questão de inflação, realmente perigosa, né, para o mundo e também para o Brasil, né? Já somos até craque nisso. A gente vê aqui o frete marítimo já aumentando 472% desde a pandemia. E aqui, impactado por lockdowns, isso aqui é de 4 na China, frete marítimo no Brasil começa a ter impactos de inflação. Então, isso aqui pode continuar acontecendo, né? É um risco a ser considerado. Mas, em contrapartida, tem o ponto positivo, se a China seguir aquela linha que ela sempre acaba seguindo. Então, segundo o Standard Poor's, os mercados emergentes que fornecem metais para a China, como o Chile, o Brasil e a África do Sul, podem se beneficiar com a desaceleração da economia chinesa se o governo de Pequim responder à situação vulnerável ligada à pandemia com um aumento de gastos de infraestrutura. O que a China costuma fazer quando ela está aí meio que cambaleando? Ela vai lá e investe, incentiva bastante aí gastos com infraestrutura, ou seja, construção. Ela começa a construir também prédios de monte, ponte para que não vai para nenhum lugar, e o negócio é construir. Da mesma forma como o americano, por exemplo, Estados Unidos, eles incentivam muito o consumismo, então você troca de celular toda hora, tudo é consumismo, a economia lá funciona no consumismo. Infelizmente a gente também muito disso, né, aqui no Brasil, e na China é construção, então eles constroem, gira a economia, mas será que isso aí não pode gerar uma bolha em algum momento? É um pouco complexo a gente cravar isso aí numa economia chinesa, né, do jeito que elas funcionam, mas o fato é que a Evergrande está à beira de um colapso brutal, diz consultor financeiro, dia 18/5, é notícia aí recente, ela deve aí 300 bilhões, e agora, né? Então, assim, isso tudo aí tem que ficar na pauta, porque se realmente der uma bolha lá, aí é uma queda infinita nas bolsas. Mas eu até acredito que a China ela vai aí proteger, né, as empresas de crises aí imobiliárias, que ela sabe que o país funciona dessa forma, né? Então eles vão tentar ao máximo aí segurar isso. Supondo que a bolha não vai estourar na China, eu até acredito que não, para ser sincero, e aí a gente vai então dar uma olhada na segundo cenário, que é a China realmente investindo ainda mais no setor de infraestrutura, inclusive aí construção e tudo mais, e aí a Semin, né, tende a ser beneficiada, e a Vale, a Semin inclusive acabou de anunciar ontem o programa de recompra de ações, 106 milhões de ações, bastante aí recompra. A Vale também fez recentemente. Vamos entender a diferença um pouco de uma da outra, as duas fazendo recompra de ação, as duas se enxergando barata, né? Isso é positivo. E qual é a diferença de um case para o outro? A Vale, ela tem um case aqui de ainda um pouquinho de turnaround, então ela está aí se ajustando em relação a Brumadinho, Mariana, está fazendo segurança nas barragens, retomada de produção, ela está aí fazendo o reshaping dela, né? Então ela está focando no core business, ou seja, mineração. Então ela está ali não só mineração de ferro, ela está dentro da mineração se expandindo, está dando uma atenção especial para o níquel, então está aí na mineração, está fazendo venda de carvão, ela está fazendo aí essa eficiência de custos e foco no core business. Eu acho interessante, vamos ver para onde vai isso, além de também estar fazendo aí algum crescimento. De ver a CS Mineração é um case um pouco diferente, é um case de capacidade que vai crescer bastante até 2031, triplicando, né? Então vai saltar aqui 2021 para 2031, triplicando o valor aí, a quantidade, né, o volume de produção. Então isso aqui é só milagre, então é super bom? Não, então o problema aqui da CS Mineração
seria, né, qualquer tropeçozinho, não consegue gerenciar bem os custos, tem que diluir esses custos, de vez em quando ela, no quarto trimestre, por exemplo, ela deu uma tropeçadinha, e o mercado começa a bater, a gente vê muito isso aqui, trimestralmente aí, o mercado ficando de olho na Caixa de Seguridade, então o mercado ele fica ali pegando no pé de qualquer tropico que pode deixar as ações caírem, então é difícil a gente acertar o fundo em ações assim, recente de IPO, que estão em processo de crescimento. A Aura Minerals também é bastante similar, né? Então vamos ficar de olho, pode dar oportunidades. E qual seria o maior risco aqui? O preço. Só que o curioso é que tanto a Vale quanto a CS Mineração, elas estão baratas perante aí aos pares internacionais, perante também ao minério de ferro. Lógico que existe o risco do minério de ferro cair, nós temos que mensurar isso tudo, como eu acabei de falar, alguns pontos aí em relação à China, né? Inclusive ao colapso do mercado imobiliário, né? Porém, o fato principal é que elas estão descontadas dada a realidade atual que nós estamos vivendo, né? E a gente vê aqui o comparativo entre Vale e CS Mineração, a gente vê o EV/EBITDA, que seria que talvez a métrica mais interessante, a Vale aí um pouquinho acima, né? Em PL se reverte, a Vale está melhor, a Vale já está mais enxugadinha, né? CS Mineração ainda nesse processo aí de ajustes, tem que ajustar alguns custos. A Vale vem crescendo bastante recentemente, as duas aí estão em situação também sem endividamento, tranquilas aí por longo prazo. Eu trouxe um preço interessante para comprar a Vale aqui a R$ 77,60, não quer dizer que ela vá bater aqui e sempre aguentar, mas ó, recentemente várias vezes aqui, ó, uma vez aqui ela ficou 3 dias abaixo, mas ó, várias vezes ela bate e sobe. Então talvez seja a chance aí de repente ela bater aqui de novo e subir e não voltar mais tão cedo, né? Lógico, sempre lembre-se de ajustar os dividendos. E a CS Mineração a gente não tem nenhum parâmetro direito, ela vem caindo bastante, né? O que acabou a tornando aí, inclusive, também bastante barata, né? Ela não teve a mesma recuperação parcial que a Vale teve, deixando ela também bastante interessante. E falando dos dividendos da Vale, esperando que os volumes voltem ao normal, foi impactado pela chuva e tudo mais, já comentei no resultado trimestral dela também, né? Nós temos aqui 30% do seu EBITDA como esperado aqui, no mínimo, né? A Vale 3, e aí nós temos então R$ 9,00 de dividendo, dada a cotação atual de 81,30, dá 11,10 de dividendo com esse payout de 30%. Esperando aí uma leve subida aí no seu EBITDA, também o payout, tudo ficando tranquilo aí, ela conseguindo pagar inclusive um payout de 40%, nós teremos então aproximadamente 12 e poucos de dividendos, um 15,5 aqui de dividend yield, tá? Na Vale. Aura Minerals, e quando a gente fala da Aura Minerals, a gente tem que pensar no ouro, né, que é o principal material que ela produz, e no longuíssimo prazo o ouro sempre tem uma tendência de alta. Porém, a gente tem que lembrar que ele serviu aí como uma proteção para caos, né, da pandemia, principalmente impulsionou muito ele para alta, depois ele deu uma quedinha e uma lateralização por um bom tempo. Só que assim, o ouro ele não produz valor, né? Então, quando a taxa americana de juros, principalmente, as taxas no mundo inteiro começam a aumentar, o mercado começa a fazer o ouro, né, cair. Ele até deu uma leve recuperada agora, como a gente pode ver, mas ainda está numa tendência aí um pouco de queda, o mercado está um pouco bem daí para onde vai. O ouro, lembre-se que no longuíssimo prazo tem tendência de alta, né, longuíssimo, só que esse curto aqui, barra média, pode ser que ele sofra um pouco mais, e com isso, esse foi um dos motivos para a Aura já começar a cair antes exatamente da taxa de juros ou do ouro começar a subir, né? O mercado começa a precificar isso, além dos pontos que nós já comentamos aqui inúmeras vezes de volume e tudo mais, né? Aqui um 41,70 como um ponto interessante para comprar um pouco mais aí de Aura, eu comecei a dar umas comprinhas aqui, mas a ação caiu mais, e os motivos foram os impactos que já vinham aí atormentando relativos ao Gold Road, né, que foi uma besteira, já disse, que nem é tão relevante assim, os custos eram muito altos, retorno baixo, era um ativo de risco, ela simplesmente se desfez, não tem problema. E nós tivemos também o ruído de Honduras, você viu que não impactou em nada, né? Honduras está pegando no pé de mineração não autorizada, não nada a ver com a Aura, né? Mas isso aí causou um impacto. E nós tivemos também a alta de juros, a inflação pegando cada vez pior, né, do que, na verdade, vinha noticiando aí os Estados Unidos. E aí as ações são impactadas aqui um pouco, o mercado precifica alta de juros, e agora ela tem essa leve recuperação, um pouco aí do ouro dando uma leve recuperada, o cenário dando um pouquinho mais de estabilidade, mas
ainda pode de repente cair um pouco mais. Ela está muito barata, essa é a verdade. Foi junção aí de ruídos. Já não bastasse tudo isso, ela teve problemas de volume, né? Mas foi pontual. Teve Gold Road 5 impactou em 4, então ela caiu de 69 para 61. Gold Road aí é definitivo, mas também diminui os custos, né? Isso é bom. Porém, ela teve menor teor. Acontece, realmente você está avançando lá, tem menor teor. Ela também foi de propósito numa parte mais difícil, avançou ali na parte mais difícil. Esse menor produção aí do ouro, o teor tende a voltar em algum momento ao normal, oscila mesmo, não tem como ficar vendendo e comprando ação de acordo com o teor que vai acontecendo, né? Isso aí oscila muito. Então, nós tivemos aí, a empresa inclusive evoluiu a planta dela, está aí indo no seu processo de crescimento. Ela está aí nessa diversificação, ela tem minas aqui bastante diversificadas em operacional e projetos, tá? Ela tem aqui 23% no Brasil, Honduras 33%, 4% nos Estados Unidos e 40% no México. Nós temos 76% ouro e 24% cobre. E ver aqui o volume de produção dela, ó, ela pretende ainda atingir 400, 480 até 2024, não é longe, então para 2022 também tem mais crescimento, mesmo com o Gold Road aí sendo interrompida, que gerava muitos custos. E a gente vê esse relatório aqui divulgado pela própria Aura Minerals no dia 4 de maio, mostrando que o PNAV aqui da Aura Minerals, de laranjinha aqui, está muito abaixo dos seus concorrentes, né? Então ela está mais barata aí que os seus concorrentes, tá? Além de todo esse crescimento, ela fez a aquisição do Big River Road e segundo aí a XP vai levar até 35% aí produção da Aura, tá? É um projeto também bastante interessante. Ela vai usar caixa para pagar, provavelmente até o momento vai estar usando caixa para pagar esse investimento, que é uma joint venture, inclusive, que ela tem a maior participação aí. E o que acontece? Com esse pagamento via caixa, que ela tinha bastante caixa, inclusive, acaba prejudicando dividendos, porque vamos lembrar que ela tem todo o compromisso dela de investir aqui para né, nos seus crescimentos aqui já atuais, né? Então ela tem seus investimentos aí, adicionados a essa questão, podem impactar os dividendos ficando menores. Provavelmente por isso ela não anunciou aquele dividendo que era até esperado ter anunciado aí no começo do ano, né? Não esquece de deixar o like e comenta o que você acha dessas 3 ações comentadas no vídeo de hoje. Um abraço.